Então, hoje, no nosso primeiro culto do ano de 2022, dessa igreja, a reflexão será sobre gratidão. Gratos pelo sustento, gratos por termos sido resgatados, falo por mim, gratos por termos um Deus presente a todo tempo em nossas vidas, assim como falou o Elenilton aqui em cima. Gratos por tudo que temos e tudo que somos. Gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre esteve nos sustentando. Por mais difícil que tenha sido o ano de 2021, por mais problemas que você possa ter enfrentado, dificuldades que você possa ter passado, Ele sempre esteve ao seu lado. Por mais que você não queira acreditar nisso, eu te garanto, Jesus sempre esteve ao nosso lado durante esse ano que se passou. Ele sempre esteve conosco a cada minuto que se foi. E esteve ao seu lado, ao meu lado, ao nosso lado o tempo todo. E para basear essa nossa reflexão de hoje, eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. E eu vi que o Rafa, semana passada, eu não pude estar aqui, eu estava viajando, mas eu vi que ele também pregou em Lucas e comentou que Lucas foi um médico, né? Então é o Evangelho do médico, como o Rafa disse, mas é um evangelho muito rico, assim como toda a Bíblia, é claro, mas talvez por ele ser um médico, né? Esse evangelho tem alguns detalhes muito interessantes. Eu gosto muito dele, assim como eu gosto quase de todos os livros, né, da Bíblia, claro, mas é um evangelho que eu tenho um apreço muito grande também. Tá? Eu não sei se todos já estão posicionados. Lucas, capítulo 17, eu vou ler dos versículos 11 ao 19. Acho que vai ser projetado aí também. Então diz assim, Lucas 17, 11 a 19. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. E um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse: Levante-se e vá. A sua fé salvou você. Amém? Gostaria de orar mais uma vez, meus irmãos. Pai amado, querido Deus, eu te agradeço, Pai, pela sua oportunidade de estar aqui hoje, trazendo a sua palavra, Senhor. Mas que essa palavra não seja da minha vontade, dos meus desejos, dos meus pensamentos, Pai, mas seja aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Então que o Senhor esteja ministrando os nossos corações, Pai, tocando nossa sensibilidade para que possamos absorver e entender, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nos abençoe, Deus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. A lepra, que era o que essas 10 pessoas tinham, era uma doença, ela é até hoje, né? Mas era uma doença muito terrível e de uma grande dimensão física, emocional, social e espiritual. Os leprosos, principalmente naquela época, eles eram privados do convívio em todos os aspectos. Nessa aldeia, que a gente leu agora nesse texto, tinha um fato interessante, que tinham judeus e samaritanos juntos. Esses dois povos eram povos, não sei se eu posso usar essa palavra, mas vou usar, podemos dizer rivais, né? Povos que não se davam, povos que não conseguiam conviver juntos. Mas nessa aldeia, e aqui a gente vê que os 10 estavam juntos e um deles era samaritano. Logo, os outros 9 eram judeus. A miséria, né, isso nos leva a entender que a miséria nivela os homens e a dor quebra barreiras raciais. De que vale num leprosário, né, que era essa aldeia, um leprosário, as diferenças culturais, as diferenças raciais, de que valia? Tanto que Spurgeon, né, que é tido como o príncipe dos pregadores, ele diz que a desgraça faz de estranhos amigos íntimos. E era o que a gente podia ver ali, todos os 10 juntos. No sofrimento, pouco importa a condição social, o status, os diplomas, a condição financeira, até mesmo a religião, todos eram iguais ali.
não fazia diferença. E o seu sofrimento ainda desses leprosos era agravado pela ignorância e pelo preconceito que tinham na época. Os judeus, inclusive consideravam os leprosos pessoas amaldiçoadas. Eles andavam com sinos no pescoço e, ao se deparar com alguém vindo na sua direção, eles tinham que gritar, avisando essa pessoa, eles gritavam, imundo, imundo, para que a pessoa pudesse identificá-lo e desviar, mantendo distância deles. Nessa passagem que lemos, os 10 leprosos, eles não se aproximam de Jesus. Mas de longe eles gritaram, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Notem que eles não pedem para ser curados, nem para ser purificados. Eles pedem por compaixão. Jesus não se aproxima, mas ordena que eles vão e se apresentem aos sacerdotes. Isso era o que a lei exigia na época. Só os sacerdotes e algumas outras autoridades sanitárias, né, e o sacerdote era uma delas, podiam diagnosticar a lepra e dizer que uma pessoa estava curada ou não dessa doença. Então eles foram, e enquanto os homens caminhavam, o poder da cura de Jesus lhes restaurou a saúde e eles ficaram limpos. Notem, todos os 10 ficaram curados. Não foi só um, todos os 10 ficaram curados. No momento em que eles se foram, a cura aconteceu. Mas dos 10, apenas um voltou, dando glória em alta voz. Apenas um. E Lucas faz questão de registrar que esse que voltou era samaritano. Os outros 9, judeus, assim como Jesus Cristo. Os outros 9, então, judeus, a Bíblia não relata o que aconteceu com eles. Mas dá para a gente imaginar que, ao perceberem que estavam curados, o que mais os motivava naquele momento não era voltar e agradecer, mas era a oportunidade de se apresentarem aos sacerdotes e serem declarados culpados e talvez voltar ao convívio social de forma normal, que eles já não tinham mais, né, em função da doença. Para esses 9 judeus, houve a cura física, mas perderam a oportunidade da mais importante, a cura espiritual. Deles, podemos também entender que foram ingratos. Dá para entender que eles foram ingratos. E a ingratidão daqueles homens impediram deles receber a bênção de Deus em suas vidas. Dos 10, então, apenas um voltou. E esse se prostrou, com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo pelo milagre. Os 9 que estavam com o samaritano, que foram embora, muito provavelmente, né, a Bíblia não diz, mas dá para entender que eles foram declarados puros fisicamente pelo sacerdote, mas somente o samaritano foi declarado salvo pelo Filho de Deus. Somente o homem de coração agradecido recebeu a bênção do Filho de Deus. E é nessa ideia que eu dei o nome para o tema, né, para essa reflexão de hoje, de um coração agradecido. O coração desse samaritano era um coração agradecido. E, em cima desse texto, então, eu tirei 3 lições para a gente refletir aqui hoje. E a primeira delas é que um coração agradecido, ele se esforça em ser grato. Logo no início do versículo 15, a gente percebe isso. Enquanto estavam doentes, leprosos, excluídos da sociedade, sendo tratados com indiferença por todos, eles foram em busca da cura, pediram por misericórdia. Mas uma vez que a cura já tinha sido alcançada, seguiram o seu caminho, sem olhar para trás, né, os 9, pelo menos. Mas nem todos. Um voltou e se preocupou em ser grato. Interessante notar que apenas um dos 10 voltou para agradecer. Apenas um. Lucas, nessa passagem, ele deixa bem claro, né, que aquele que voltou era um samaritano, como eu já falei. Talvez querendo enfatizar ainda mais o esforço daquele homem em reconhecer que a cura que ele tinha recebido daquela doença terrível veio por meio de um judeu. Não uma pessoa que fazia parte de um grupo que não se dava muito bem. Não sei, talvez seja isso. Mas um coração agradecido se esforça em ser grato, voltando na presença do Senhor.
Somente aquele coração grato voltou e deu glórias em alta voz a Jesus Cristo. Dos 10, então apenas um. E quando eu estava preparando essa... Obrigado, Xará. Quando eu estava estudando, né, para fazer essa reflexão, nesse momento aqui me veio à mente uma pergunta. Será que muitas vezes não agimos como esses 9? Será que muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer a tudo o que nós temos, a tudo o que nós somos, a tudo que Deus tem provido em nossas vidas? Quantas vezes pedimos, somos atendidos, mas não voltamos para agradecer? Simplesmente seguimos nossos caminhos. Simplesmente seguimos nossas vidas como se tudo fosse coisa do acaso. Mais uma vez, citando Spurgeon, ele disse: existem mais pessoas que recebem benefícios do que agradecem por eles. O número dos que suplicam a Deus é bem maior do que o número dos que os louvam. É mais pura verdade, né? Essa passagem nos deixa isso muito claro. Eu entendo que um coração agradecido se esforça em ser grato, queridos, expressando o seu louvor a Deus. É o que a gente pode ver na parte B desse mesmo versículo 15, que diz: voltou dando glórias a Deus em alta voz. Esse samaritano, aquele que voltou, nos ensina mais, né, que quando temos um coração agradecido, nós voltamos e expressamos o nosso louvor a Deus. Faz com que todos saibam que a graça que foi alcançada foi por meio do nosso Senhor, e lhe dá glórias em alta voz. Um coração agradecido sempre torna público o seu louvor a Deus, assim como fez esse samaritano. E nesse momento também eu me lembrei que nesse ano que passou, né, foi muito bonito quando pessoas subiram aqui nesse púlpito e glorificaram a Deus com seus testemunhos e graças recebidas. Estou olhando para uma delas agora, que eu me lembrei. Não é, Rose? Das graças que foram alcançadas em suas vidas. Né? Nós tivemos esse privilégio esse ano de ouvir vários, não foi só a Rose, mas foram vários que subiram aqui. Glórias a Deus por isso. E que esse ano de 2022 a gente possa, todo domingo, ou todo dia, se for possível, né, ter pessoas que venham aqui, reconhecer, agradecer a Deus, porque eu garanto para vocês que todos os dias nós estamos sendo abençoados, nós estamos sendo, de alguma forma, recebendo alguma bênção de Deus. Durante o curso de casais também, para quem não sabe, eu faço parte do Ministério de Casais e agora em dezembro nós fizemos a formatura de um curso de casais e nós pudemos perceber a ação de Deus na vida desses casais também. Alguns, no dia da formatura, puderam também subir aqui nesse púlpito e testemunhar do que Deus fez na vida deles e serem gratos pela graça alcançada. Então eu entendo que é uma atitude de um coração agradecido, testemunhar para todos o que Deus é presente e que nunca deixou de fazer maravilhas no meio do seu povo. Eu já escutei pessoas dizerem que não vê milagre hoje em dia, que é só na Bíblia que tem milagres. Gente, milagres acontecem todo dia, a todo momento. Aquilo que Deus tem feito em nossas vidas não pode ser retido só para nós. Nossa gratidão deve ser expressada. Nossa gratidão tem que fazer com que todos saibam, né, das maravilhas que Deus fez e faz e está fazendo no meio do seu povo. Os atos de Deus em nossas vidas precisam ser compartilhados, assim como fez a Rose e todos os outros que vieram aqui. O fruto de um coração grato ao Senhor é compartilhar daquilo que Ele fez. É fazer como esse samaritano fez. Voltar a agradecer em alta voz. Um coração agradecido às vezes vai fazer Deus também reconhecido em todos os lugares. Deseja anunciar seus feitos poderosos a todo o seu povo, né, e não reter só para você. Um coração agradecido também eu entendo que deve celebrar a gratidão a Deus em todas as circunstâncias. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz que em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dar graças. Isso não significa, queridos, que é dar graças para coisas ruins que acontecem em nossas vidas. Não é isso. É o contrário. É louvar um Deus com alegria, sabendo que Ele é poderoso
para transformar as coisas ruins das nossas vidas em coisas boas. Um coração agradecido deve achar razão para celebrar e agradecer a Deus em qualquer situação na qual ele se encontre. Isso não significa que todas as coisas que acontecem com a gente são boas. Mas Deus as trabalha e as transforma em bens para nós. Aqui também, nesse momento que eu estava estudando, eu me recordei de algo que aconteceu comigo, e já faz bastante tempo, um bom tempo, mas eu trabalhava numa empresa, desde que eu vim para Curitiba, eu comecei a trabalhar numa empresa, e fazia 23 anos que eu trabalhava nessa empresa. E numa situação, né, essa empresa foi vendida, foi transferida, e eu continuei indo por 23 anos nessa empresa. E numa determinada situação eu tive que tomar uma decisão. Ou eu continuava, mediante algumas condições que a empresa impunha naquele momento, e que eu não queria para mim, nem para minha família, ou então eu saía da empresa. Né? Não tinha, as duas opções que eu tinha. E eu e minha esposa, nós conversamos muito, falamos com nossos filhos também na altura, eles eram pequenos, não sei nem se lembram, mas nós conversamos muito e tomamos a decisão de que eu sairia. Né? E eu sempre tive um sonho de ter meu negócio, aquele negócio todo, acho que todo mundo tem isso na cabeça um dia. E falei, bom, talvez seja oportunidade isso acontecer. Né? E tomei pela decisão de sair. E nesse momento, eu confesso que eu fiquei assim, um tempo bastante perdido na minha vida. Imagina, 23 anos trabalhando numa empresa, de repente você sai, tá, vou fazer o que agora? Né? E era mais ou menos assim que eu me via, tá, vou fazer o que agora? E eu tinha um sonho de abrir um empório. Né? Era uma coisa, eu sempre gostei muito de gastronomia, gosto até hoje, né? Tinha estudado isso, inclusive, também, assim, feito um curso. Então, o empório era uma coisa que estava sempre presente na minha cabeça. Então, eu fui atrás desse sonho. Né? Pesquisei bastante, busquei, e eu achei, bem próximo da minha casa, um empório super bonito, assim, bem arrumadinho, pequenininho, mas bem arrumadinho, que estava sendo vendido. E eu tinha condições de comprar aquele empório naquela época. Né? Então, eu negociei, avaliei, mais uma vez, a minha esposa e eu conversamos muito, e entendemos que era para fazer esse negócio, né? Que era a hora de fazer isso daí. E eu estava louco para fazer alguma coisa, né? Eu estava parado. Só que eu investiria praticamente tudo que eu tinha das minhas reservas para poder adquirir esse empório. Ia ser assim, tinha que dar certo. Confesso que eu tinha muitas dúvidas com relação a esse negócio, mas assim, me lembrei muito de Paulo, quando Paulo fica cego, né, na presença de Jesus, as escamas acontecem no olho dele. Parece que aconteceu isso comigo. Eu não conseguia enxergar outra coisa a não ser comprar aquele empório. Eu queria comprar aquele empório. E algo dizia para mim que não era para eu fazer aquilo, mas eu não queria saber. Eu queria comprar aquele empório. Era meu sonho. Eu queria realizar meu sonho. Eu estava cego, né, por esse desejo mesmo, de realizar meu sonho pessoal. Então chegou o dia de eu fechar o negócio. Estava tudo certo, já tinha o dinheiro pronto para isso, tudo combinado com a dona do empório. Ela me liga e pede para que eu vá até o lugar, para que ela queria conversar comigo. Tá, eu fui, né, conversar com a dona do empório, e ela comunica para mim que a dona do imóvel, né, o empório que eu estava comprando, eram as instalações, o estoque, o nome e tal, mas o imóvel era de uma outra pessoa. Que a dona desse imóvel tinha pedido, tinha aumentado o valor do aluguel. Mas não era assim aumentado o valor do aluguel, era aumentado o valor do aluguel, né? Absurdamente aumentado o valor do aluguel. Tanto que inviabilizava qualquer negócio, inviabilizava aquele negócio, naquele lugar, num aluguel tão caro daquele. Eu ia ter que pagar para poder estar ali, né? E não teria lucro nenhum. Né? Então, nessa hora, a gente decidiu que nós não íamos mais fazer esse negócio. E não dava para comprar as instalações e fazer em outro lugar, porque praticamente era tudo feito sob medida, era muito bonitinho e tal, mas não tinha o que fazer, não dava. Então nós entendemos que não era para fazer. E não fizemos, graças a Deus. No primeiro momento, queridos, e é disso que a gente está falando, né, muitas vezes a gente não entende a ação de Deus em nossas vidas. No primeiro momento eu não entendi. Eu fiquei muito triste, bastante decepcionado. Aquela coisa de se considerar uma pessoa sem sorte, sabe aquele papo de que nada dá certo na minha vida, tudo isso passou pela minha cabeça. Mas algum tempo depois, eu consegui entender que aquilo foi Deus agindo na minha vida. E eu garanto para vocês, embora graças a Deus eu não pude viver isso,
Mas eu garanto para vocês que eu teria perdido todas as minhas economias se eu tivesse levado à frente esse negócio. Mas Deus não deixou. Deus disse não para mim, no momento em que eu não conseguia entender. Algum tempo depois, ele me mostrou um outro caminho na minha vida, muito diferente de qualquer empório, nada a ver com isso. E eu sou grato, muito grato a Deus, por Ele ser um Deus presente na minha vida, me guiando, e não permitindo que eu faça o que não está em seus planos para a minha vida. Muito, mesmo que eu queira muito, Ele não permitiu. E eu glorifico a Deus por isso. Eu também confesso para vocês aqui que eu estou aprendendo, né, a entregar minha vida ao Senhor e ser grato por tudo. Isso é um caminhar, né? Minha caminhada cristã, eu tenho aprendido isso, a entregar minha vida ao Senhor e ser grato por tudo que Ele me provê, por tudo que Ele permita que eu seja. Então, eu agradeço mesmo a Deus nesse sentido. A segunda lição que eu aprendo desse texto é que um coração agradecido, ele torna pública a sua gratidão. No verso 16, a gente vê que o samaritano, ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. A gratidão não pode apenas ser sentida, ela precisa ser demonstrada. Não tenho dúvida que todos os 10 estavam gratos. Imaginem, eles estavam leprosos, completamente esquecidos por todos, largados, e foram curados. É claro que todos estavam gratos. Os 9 também estavam gratos. Mas apenas um se preocupou em tornar pública e demonstrar essa gratidão ao Senhor. Apenas um. Apenas um deixou seu egoísmo de lado, seu orgulho, e primeiro agradeceu e honrou aquele que lhe curou, e somente depois, muito provavelmente, ele foi atrás dos seus próprios interesses, ao contrário dos 9. Esse é um desafio para nós, seres humanos, geralmente marcados pelo orgulho e pela dificuldade de reconhecer os benefícios que lhes são dados. E eu arrisco dizer aqui que orgulho e ingratidão são parceiros, eles caminham juntos o tempo todo. Creio que a maioria aqui já tenha vivido o tempo suficiente para perceber que ingratidão é muito mais comum e evidente do que a gratidão. Apenas aquele que tem um coração agradecido se preocupa em demonstrar e tornar pública essa gratidão, assim como nós vimos com o samaritano. O coração agradecido, ele torna pública a sua gratidão se humilhando aos pés de Jesus, como nós vimos nesse versículo. Ele se prostra aos pés de Jesus em agradecimento ao milagre que tinha sido realizado em sua vida. A humildade, o agradecimento, o reconhecimento de quem é Jesus, é o mínimo que os 10 leprosos poderiam ter feito ao perceber que estavam curados. O mínimo. Eram ter voltado humildemente e agradecido. Mas como vimos, e como é a realidade, apenas um volta, se humilha, se prostra diante do Senhor e de maneira digna, de maneira honrosa, lhe agradece. Apenas um fez isso. O coração agradecido torna pública a sua gratidão, reconhecendo quem o ajudou. O samaritano, aquele que voltou, reconhece que aquele judeu, Jesus Cristo, que não fez acepção entre judeus e samaritanos lá no início, quando todos os 10 pediram por misericórdia, reconhece que ele foi o responsável por tamanha graça em sua vida. Então ele presta o reconhecimento devido e agradece de forma concreta e evidente, dando glórias a Deus e se prostra diante de Jesus e o agradece. Ele não diz apenas um muito obrigado, ele se prostra, gente, em reverência ao Senhor dos Senhores e o agradece a cura de uma doença que para os olhos humanos seria incurável. Agora, refletindo sobre 2021, nesse momento aqui me veio à mente a seguinte indagação. E nós, olhando para o 2021 que passou, será que nós fazemos parte da estatística dos 10% que se prostraram ao pé de Jesus em agradecimento e louvor? Ou fizemos mais parte dos 90% que receberam a graça, receberam a cura e simplesmente seguiram o seu caminho? Que 2022 a gente possa fazer diferente, caso a gente tenha feito parte dos 90%, não é mesmo? Confesso para vocês que
Eu me vi muitas vezes nos 90%, quando eu refleti sobre isso. E me envergonho por isso. Né? E tentarei fazer 2022 diferente de 2021. Talvez foi por isso que Deus colocou essa mensagem tão forte no meu coração. Um coração agradecido, essa é a última lição que eu aprendo, não está entre os 9. Um coração agradecido não está entre os 9. Podemos ver pela leitura que fizemos, né, dessa passagem, que gratidão não é uma característica da maioria. Pelo contrário, percebemos que a grande minoria é que demonstra gratidão. 10%. O que esse texto nos ensina é que 10% apenas demonstrou gratidão. Um coração agradecido não fará parte daqueles que não reconhecem o poder e o senhorio de Jesus e simplesmente seguem seu caminho. Um coração agradecido não faz parte dessa turma. Um coração agradecido não faz parte dos 9. Ele fará parte da minoria, que louvará o seu Senhor. Ele sempre será aquele que humildemente voltará, glorificará a Deus, se prostrará aos pés de Jesus e será, a todo tempo, agradecido pelas maravilhas que o Senhor derrama sobre a sua vida. Nos versículos 17 e 18, eu vou voltar a ler eles, só para a gente ter eles em mente, diz assim: Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então, nesses 2 versículos, Jesus se mostra decepcionado com aqueles 9 que não voltaram, nem deram glórias a Deus pela cura recebida. Como será que Jesus está se sentindo a nosso respeito nesse ano que se passou? Um coração agradecido não está entre os 9. Portanto, ele é abençoado por Deus. No versículo 19, notem que interessante. Eu vou ler para vocês novamente. 19 diz assim, e Jesus, e lhe disse, levante-se e vá, a sua fé salvou você. Nesse versículo, Jesus não se refere mais à cura física. Percebam isso. Ela já tinha acontecido a todos os 10 lá no início, quando eles se foram. Quando eles começaram aí, todos os 10 receberam a cura. Aqui no versículo 19, Jesus não se refere a essa cura. Jesus se refere aqui à bênção que somente aquele que voltou recebeu. A bênção da salvação. A maior de todas as bênçãos que qualquer um de nós aqui podemos receber. Todos os outros receberam apenas cura física, mas o samaritano recebeu também a cura da alma. Os outros seguiram pela vida limpos, pelo lado de fora, e muito provavelmente leprosos pelo lado de dentro. A cura física, gente, é uma bênção temporal. E, como talvez a maioria aqui, eu também peço a Deus pela cura física de irmãos, de pessoas que precisam. Mas a gente tem que entender que ela é temporal. Ela vai ter fim. Mas a salvação é a maior de todas as curas e é uma bênção eterna. Nós nunca vamos perdê-la. Interessante também que a palavra aqui, grega, utilizada para salvação nesse versículo, é um termo que expressa a cura completa, a cura definitiva, que é a cura da alma. Deus tem prazer em abençoar corações gratos, queridos. A gratidão desse homem ao retornar permitiu a ele receber muito mais do que a cura da lepra. A gratidão não só permite receber mais, mas ela também nos ajuda a ver as coisas sob uma perspectiva um pouco diferente. Por exemplo, ao invés da necessidade do ter, hoje em dia tão visto nesse mundão que a gente vive, passamos a nos colocar diante do cuidado de Deus e entender que Ele suprirá as nossas necessidades. Eu queria, chamando o pessoal do louvor já se posicionando aqui em cima, já estou caminhando nos momentos finais aqui, que durante a minha caminhada cristã, eu tenho aprendido, talvez essa tenha sido uma das grandes lições que eu tenho aprendido, que é ter contentamento com aquilo que Deus me dá. E ser grato pelo que tenho, pelo que sou.
mesmo que muitas vezes eu não faça da maneira certa, como a gente viu aqui hoje, né, de voltar, de glorificar em voz alta. Essa tem sido uma grande lição, desde que eu, de fato, conheci Jesus na minha vida. E posso dizer que quando isso é uma realidade na minha vida, né, porque nem sempre é, mas quando isso é uma realidade na minha vida, eu garanto a vocês que eu sou muito mais feliz. Entendo, então, que um coração agradecido é um coração que tem contentamento em sua vida. Não quer dizer que estará feliz, sorrindo o tempo todo. É inevitável que algumas situações na vida nos atinjam negativamente e tirem o nosso sorriso. Isso é a vida, eu não tenho o que fazer. O contentamento é um estado de quem está contente e satisfeito. E eu acho que esse é o grande segredo, a gente estar satisfeito com o que nós somos, com o que nós temos e ser gratos por isso. Sejamos gratos a Deus por tudo que Ele nos provê. E não adianta a gente querer ficar olhando, como se dizem, né, a grama do vizinho, se ela é mais verde ou não que a sua. Contente-se com a sua grama. Faça o seu melhor por ela, pois ela foi a grama dada por Deus para você cuidar. Sejamos gratos por tudo que temos e tudo que somos. Que possamos sempre lembrar desse samaritano, que a gente falou sobre ele hoje. Seu coração agradecido, sua humildade, seu louvor sincero a Deus, permitiram que ele, muito mais do que a cura da lepra, recebesse também a cura para a sua alma e a salvação eterna do Senhor Jesus. Para finalizar essa mensagem de hoje, que por acaso vai acabar bem cedo, né? Hoje a gente foi bem rápido aqui. Eu queria ler uma ilustração que eu vi, não sei quem fez, não fui eu, mas eu achei que tem muito a ver com a mensagem que a gente passou aqui, para a gente refletir um pouquinho. Ela chama As 7 Maravilhas do Mundo. E diz que um grupo de estudantes tinha que fazer uma lista das coisas que eles consideravam hoje as 7 maravilhas do mundo. E depois de algumas discordâncias e muita discussão, foi feita uma lista com as mais votadas, que são a Pirâmide do Egito, o Taj Mahal, o Grand Canyon, o Coliseu de Roma, e agora vou puxar um pouco da sardinha para o Brasil, né? Cataratas do Iguaçu, Cristo Redentor do Rio de Janeiro, e por último a Muralha da China. Enquanto os votos eram recolhidos nessa sala, nessa dinâmica que a professora estava fazendo, a professora notou que uma aluna não tinha entregue o seu papel. Ela foi em direção à aluna e perguntou para ela se ela estava tendo dificuldades. E a aluna, muito quietinha ali no canto dela, respondeu, um pouco. Eu não consegui me decidir porque são tantas as maravilhas. Então a professora disse para ela, leia a sua lista para nós. Vamos ver se a gente pode te ajudar. E a menina hesitou um pouco, né, de vergonha, né, todo mundo olhando para ela assim e tal, mas ela leu. Ela disse assim, eu acho que as 7 maravilhas do mundo são ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, rir e amar. E então diz que naquele momento, naquela sala, pairou um silêncio total. Coisas simples, ver, ouvir, tocar, que muitos de nós temos todos os dias e não nos damos conta de quão importantes são esses presentes de Deus em nossas vidas. Só quando não temos, e muitos não têm, é que passamos a dar valor. Sejamos gratos por tudo que temos, sejamos satisfeitos com o que Deus tem nos abençoado. Como eu disse no início dessa mensagem, a minha intenção hoje aqui era refletir sobre as graças que todos nós aqui recebemos durante o ano de 2021 e como devemos ser gratos a Deus por tudo o que Ele tem nos abençoado. Então lembre-se que Deus, gente, é a fonte de tudo que somos e tudo que temos nessa vida. Eu queria convidar vocês agora a ficarem de pé, a fecharem seus olhos, a fazer uma retrospectiva do ano de 2021 na sua mente, rapidamente,
de tudo aquilo que Deus tem abençoado a vida de vocês, de tudo aquilo que Deus tem provido na vida de vocês, dos momentos difíceis que vocês passaram, que nós passamos, mas tivemos a certeza de ter um Deus presente ao nosso lado, nos confortando, nos dando força, nos dando motivação para seguir em frente. Em seguida, cada um agradeça a Deus, agradeça a Jesus por todas essas bênçãos recebidas nesse ano que se passou,